Graças, paz, a paz do Senhor. Queridos, estamos na leitura diária, que o tema se encontra em 2 Coríntios 11:4, que está escrito assim: porque se alguém for pregar-vos outro Jesus que não nos temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho que não abraçastes, com razão o sofrereis. E qual o apóstolo Paulo vai se empenhar com o zelo da igreja, a qual vai se preocupar em apresentar a igreja como uma noiva pura, uma noiva santa, imaculada ao nosso Senhor Jesus Cristo. E ele vai dizer que também ele sofreu muito pela igreja, ele enfrentou necessidades pela palavra, ele passou perseguições pela palavra. Ele vai ensinar que na época dele estava aparecendo vários apóstolos, vários falsos mestres, vários falsos pastores, ensinando uma doutrina contrária, errada. E a Bíblia vai nos dizer, ai daquele que tirar uma vírgula ou um tio da palavra. E nós entendemos que o apóstolo Paulo, após Jesus, foi um dos maiores apóstolos que existiam, mais preocupados com a noiva, mais preocupados com a igreja. Porque Paulo vai dizer o seguinte, que ele se preocupou que se o povo apresentasse como uma virgem pura ao nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo não estava se preocupando apenas consigo mesmo, mas Paulo estava preocupando com a palavra que foi pregada, para que o povo aceitasse a palavra e permanecesse fiel em Cristo Jesus. E vamos ver que nos dias atuais na qual vivemos, existem muitos falsos doutores, muitos falsos mestres, muitas religiões ensinando uma doutrina que leva para o céu, religiões que induzem outras pessoas a viverem um comportamento errado, errôneo perante o Deus, falando que eu posso ter Deus no céu, Deus no coração, mas não precisa andar diante da doutrina. Mas Jesus, que foi Jesus, desceu do céu, viveu uma doutrina santa. Jesus, ele viveu toda a sua doutrina dentro da palavra, vivendo todos os mandamentos a qual foi imposto, sem correr, sem desviar de nenhum ou de outro mandamento. E vamos ver que Jesus, em todo o seu aspecto, ele foi zeloso com a palavra, ele enfrentou Satanás pela palavra. E vamos ver aqui que Jesus, sendo Deus, Satanás também usou a própria palavra contra ele. Então aqui Satanás é uma pessoa que também sabe da palavra, sabe das escrituras. E vamos entender nos dias atuais que Satanás até hoje, igual Paulo diz, vai se apresentar como um anjo de luz, sabendo das escrituras, sabendo da palavra. E nós vamos aprender que quem sabe da palavra segue um caminho certo. Aqueles que desviam da palavra, desviam do caminho correto, porque o apóstolo Paulo vai dizer aqui no seu capítulo 3, mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos. Paulo está dizendo que como Eva foi enganada pela serpente no Éden, através do verbo, de uma conversa, também ele está temendo que a igreja seja corrompida por Satanás, seja corrompido por verbo, porque tem muitas pessoas que estão usando a palavra errada para constranger caminhos, para distrair pessoas nos caminhos errados. Mas nós vemos aqui neste dia falar que a palavra de Deus, a única que leva para o céu, a única que tem o caminho para o céu, a única que tem o destino correto é a Bíblia Sagrada. Então nós vamos ver que palavras erradas como de macumba, ou do ritual satânico, ou de bruxaria, ou espiritismo, levam pessoas para um caminho. Mas nós aprendemos que a única palavra que leva para o céu, que traz a salvação, é a palavra de Deus. A única
que traz um sentido de libertação é a palavra de Deus. A única que pode levar você para o céu com destino certo é a palavra de Deus. E aprendemos que Paulo está preocupado em fazer sucessores que venham seguir eles, porque a Bíblia vai dizer em 1 Coríntios 11:1 que ele está dizendo: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Está preocupado que pessoas sigam a mesma doutrina que ele está seguindo de Cristo, que é a palavra de Deus, porque aquilo que ele viveu, ele recebeu. E ele está dizendo: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Capítulo 11, versículo 23 de 1 Coríntios. Mas Paulo está preocupado que apareceriam outros pregando um novo Jesus, um novo Espírito, um novo Evangelho. Mas não existe novo Jesus, porque o novo Jesus desceu da cruz, do Espírito da glória, andou no meio dos homens. Não existe um outro Espírito, porque Jesus falou em João que ele iria para o Pai, mas vos mandarei um outro Consolador. Não existe outra palavra, porque a palavra foi dada primeiramente por Deus foi entregue a Jesus, Jesus foi entregue ao anjo, o anjo entregou a João, que João entregasse para toda a igreja. Então nós aprendemos que nós temos uma palavra que salva e liberta. Fica com a palavra nesse dia do teu coração. Não mude de caminho. Viva a palavra. Viva a Bíblia Sagrada, que ela é a única palavra que tem um destino correto para a sua vida bem-aventurada, para uma vida cheia da presença de Deus, para uma vida avivada do Espírito e para uma vida correta, para uma vida que vai te levar direto para o céu.